Leoninos e leoninas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Leoninos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025, uma leitura geral, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? E eu te convido a fazer uma respiração profunda, trazer corpo, mente e espírito para este momento, para que a nossa alma possa falar, trazer as mensagens, os direcionamentos que sejam necessários para este mês. E é isso. Bora lá, vamos começar aqui com o tarô de hoje, vamos ver qual que é a energia que vai abrir a leitura de vocês. Já te convido a se inscrever no canal, interagir nesse vídeo, essa interação é muito importante, já deixe seu like. E é isso. Espiritualidade, uma mensagem, energia inicial para o mês de outubro de 2025 para o signo de Leão. Ok. A carta da receptividade com a carta da intensidade no fundo do deck. Leonino, aqui a gente fala, essa carta ela traz muito a conexão, né? É como se eu começasse a entender que tudo que me acontece me favorece. É como se eu começasse a entender que a vida está trabalhando ao meu favor, entende? Eu paro de olhar para aquela situação, para aquela pessoa, para determinados momentos da minha vida e questionar por que isso na minha vida, ou então por que essa pessoa fez isso comigo, e começo a entender o que eu preciso aprender dessa situação, sabe? E a carta da intensidade, ela traz velocidade. Ou seja, eu falo de expansão da consciência. Eu falo outubro, leonino, trazendo expansão, trazendo uma nova visão para a sua vida. É como se você começasse a olhar as coisas de um modo diferente, com um novo olhar, e isso te traz assertividade. É como se você conseguisse atingir objetivos de uma forma mais rápida, porque agora você está mais alinhado com o seu propósito, sabe? Com algo que de fato é para você. Você começa a entender que as coisas acontecem da forma como elas precisam acontecer em muitos momentos. E aquilo precisa nos ensinar algo que nos ajuda a impulsionar ao movimento, e o movimento traz expansão de consciência, que é o que eu vejo aqui, tá? Na sequência, a gente tem a carta do louco. A carta do louco, na sequência, ela vem trazer muito uma questão de, mesmo sem ter todos os recursos, mesmo aonde todo mundo, as coisas não façam sentido para as pessoas que estão ao meu redor, apenas para mim, eu começo a me aventurar em uma nova jornada, conhecer novas coisas, buscar novos cursos, buscar novos conhecimentos. E isso vai me trazer um movimento em direção a um novo caminho, a uma nova versão de mim mesmo. Toda vez que eu entendo a importância do movimento, a importância de deixar padrões, a importância de deixar ciclos, ou até mesmo crenças, né? Porque aqui quando eu falo de expansão de consciência, eu não estou falando muito do lado de fora, eu estou falando do lado de dentro. E quando eu começo a deixar e desconstruir padrões, ou então até mesmo crenças, e entender que eu posso olhar para aquilo de uma forma diferente e que isso vai mudando a minha vida, vai mudando, vai me abrindo novos horizontes, vai me trazendo novas informações que me ajudam a continuar vivo e vivendo, digamos assim, é onde eu começo a entender, a vida faz sentido, existe muito mais do que apenas aquilo do que eu acreditava, sabe? Existe muito mais informação, existe muito mais conhecimento, muito mais caminho. E quando a gente começa a ver outras formas de vida, outras formas de enxergar as coisas, é onde a gente de fato começa a se sentir vivo, porque a gente começa a se movimentar em direção a isso. Outubro, Leonino, é um mês que se permite, que exige um pouco de permissão, né? É isso que eu quero dizer. Exige um pouco de você se permitir olhar para as coisas com menos julgamento, olhar para situações com mais o que que isso pode me ensinar, o que que eu posso aprender dessa situação também, sabe? É meio que
eu deixo de caber em algumas caixas. Eu entendo que alguns núcleos e alguns nichos são pequenos demais para mim, entende? Eu começo a abrir um pouco a consciência, começo a enxergar outras coisas, começo a caminhar devagar, tá? Aqui é como se, à medida que você dá um passo, o universo te devolve 10, entende? É como se você recebesse muito mais do que aquilo que você entrega. Quando eu falo de velocidade, não é sobre você caminhar com rapidez. Você vai começar a entender a importância de caminhar com presença, que é diferente de caminhar com velocidade, sabe? Estar presente vai te permitir abrir muitas portas para que o universo te devolva, para que Deus te devolva isso numa velocidade maior. Porque quando você, por exemplo, você está aqui nessa consciência com essas crenças, com vários níveis, né? De, por exemplo, eu vivi assim a minha vida inteira, minha mãe viveu assim, a minha avó viveu assim. Essa carta do universo, enfim, da receptividade, ela traz muito uma energia feminina, por isso que eu estou levando para esse lado, tá? Quando você vê todos esses padrões que você viveu, mas que pode te abrir algo a mais, você entende muitas coisas, mas não fica preso somente a isso, entende? E isso te permite, você que vibrou sempre neste lugar, começa a estar aqui, este lugar de maior vibração, digamos assim, de uma energia mais elevada, te permite acessar várias outras coisas. Então dá a impressão de que as coisas estão chegando com mais velocidade. Mas é porque você para de vibrar no mesmo e começa a enxergar algo novo. Quando você está no novo, tudo que... Por exemplo, quando você muda, tudo à sua volta muda, né? Se você está numa cidade nova, você começa a enxergar várias coisas diferentes. Por exemplo, uma lanchonete diferente, uma sorveteria diferente, uma loja diferente, uma igreja diferente, um parque diferente. Tudo é muito diferente. Então parece que é muita informação, parece que é muita coisa chegando. Mas na verdade é porque você se posicionou de uma forma diferente. Por isso que isso vem com mais... Você enxerga isso de uma forma mais rápida, entende? Novas oportunidades. Vamos ver aqui o que mais? Vamos pegar aqui uma carta positiva e uma carta negativa. Uma carta positiva, por favor, para o signo de Leão, para outubro de 2025. A carta do 2 de paus. Oportunidade, o que a gente ainda não está vendo. Cavaleiro de espadas. E no fundo do deck, o 3 de paus. Leonino, me conforta muito, porque a gente tem o 2 e o 3 de paus, né? Ou seja, o 2 de paus, como ponto positivo, ele vem trazer você entendendo que você pode muito mais. Você tem o mundo nas mãos. Antes, o 2 de paus no lado negativo é onde a gente fica muito paralisado, né? Eu tenho o mundo nas mãos, mas estou olhando para ele e não estou agindo. Mas no fundo do deck a gente tem o 3 de paus, que é quando eu deixo um desses paus para trás, vamos dizer assim, e esse pau, né, essa haste aqui, ela quer dizer o quê? As nossas limitações, os nossos apegos, as caixas que a gente cisma em querer ficar, sabe? Tudo aquilo que é confortável, tudo aquilo que é conhecido, e a gente deixa isso para trás e segue, simplesmente segue adiante. Ou seja, aqui eu estou falando com pessoas que começam não só a enxergar as coisas de uma forma diferente, mas isso também gera movimento para a sua vida e para a sua história. Como ponto negativo, a gente tem o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele pode trazer um pouco uma questão da velocidade, né? Nem sempre as coisas vão acontecer na velocidade que você esperava. Por quê? Por que as coisas começam a acontecer de uma forma mais rápida a partir de agora? Porque é quando você, de fato, entende que não é sobre a velocidade com que você caminha, mas a intensidade que você põe em cada passo, a presença que você põe em cada passo. Não deixe
com que, por exemplo, os atrasos, as suas experiências passadas, por exemplo, isso demorou muito a acontecer na minha vida, demorou muito para eu conseguir estruturar, demorou muito. Não deixe com que essas crenças limitantes, que o Cavaleiro de Espada representa neste momento, de tempo, de que as coisas foram demoradas antes, te bloqueiem de acreditar que esse novo caminho pode ser diferente, pode trazer movimento, pode trazer velocidade, porque agora você está mais alinhado. Como eu disse antes, né? Agora você está mais alinhado. Então as coisas, elas de fato, quando você se abre para a vida com uma nova consciência, com uma nova percepção das coisas, é como se as coisas também se abrissem para você na mesma intensidade, entende? Não deixe com que as coisas do passado, os momentos difíceis, os momentos de sacrifício que você teve que fazer muitas vezes, porque aqui a gente tem na sequência o 5 de ouros, que traz também esses momentos de sacrifício, mas que estão no fundo do deck, precisam ficar para trás. Não podem ser comparativos para essa nova história, entende? Aqui é seguir adiante com aquilo que se tem. É como se... Como que eu posso explicar isso? É seguir adiante com aquilo que se tem, acreditando, com fé, que tudo o que te aconteceu foi preparação e foi aprendizado para um despertar da sua consciência, entende? Mas uma vez que você está desperto, não tem como voltar mais para aquele lugar de escassez. Você não vai repetir os mesmos padrões antigos. Uma mente que se abre, uma mente que se expande, uma consciência que se expande, ela não tem como, ela não cabe mais no mesmo lugar, sabe? Uma coisa que é importante aqui é existe um lado espiritual, né? Porque quando a gente fala de expansão de consciência, quando a gente fala de expandir, olhar as coisas com o terceiro olho, por exemplo, né, que é a expansão da consciência, quando eu começo a acreditar um pouco mais na intuição, de que eu estou pronto, de que eu posso seguir, de que as coisas vão acontecer de uma forma muito mais saudáveis de agora em diante, existe um lado espiritual nisso. Se eu não acredito que existe um Deus, uma espiritualidade, uma divindade, uma energia, né? Porque tudo isso que a gente falou é energia. Que existe uma energia que guia o nosso caminho, que nos coloca no lugar certo, na hora certa, em prol do nosso despertar da consciência, da nossa evolução espiritual. Se eu não acredito nisso, de fato, toda vez que eu tenho uma pequena dificuldade, eu volto atrás. Eu volto para uma vida de que me gera dor, me gera incômodo, porque eu já não caibo mais lá, mas eu também não acredito que eu posso seguir adiante, tá? Então, outubro pede confiança, pede... Não use muito o seu passado como estadia, mas como referência e impulso para te colocar adiante, tá? É muito importante isso. Eu acho que já deu tempo demais de ficar olhando para o mundo nas suas mãos e não querer explorá-lo. Perdão. E não querer explorá-lo. Né? O 2 de paus, ele fica ali olhando, ele sabe do potencial que tem, ele sabe das possibilidades, mas ele fica ali olhando, pensando, será que eu vou, será que eu fico? E se eu passar por essa situação de novo? É hora de focar no 3, aonde a gente vai, faz o movimento, tá? Viver é estar em movimento. Acho que é meio que o resumo disso aqui, viver é estar em movimento. Então, se pergunte, quero estar vivo, quero estar em movimento, quero continuar descobrindo novas coisas, quero continuar buscando, expandindo a consciência, crescendo, amadurecendo, ou quero estar vivendo mais do mesmo, do mesmo, do mesmo, do mesmo? O mundo tem infinitas possibilidades para a gente se contentar com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente viveu grande parte da vida, tá? Existe muito, muito mais aí a ser explorado. Vamos pegar aqui 3 cartas, vamos falar um pouquinho de amor, relacionamento, carreira, saúde. 3 cartas, por favor. Mais uma. Leoninos, outubro
traz possibilidades de movimento. Olha isso. A gente tem o 3 de copas, o rei de ouros e o rei de paus. Quando eu falo de energia feminina, talvez seja esse o grande desafio, tá? Do seu mês de outubro. Porque aqui a gente tem dois reis de paus e rei de ouros, que traz estabilidade, traz maturidade emocional, traz maturidade espiritual, traz você sabendo o que quer, traz você decidido, quero mais, quero experienciar isso mais, não vou me contentar em viver 50 anos da minha vida a mesma história, sabe? Não quero viver 10 anos da minha vida a mesma história, quero me movimentar, quero... Tem a altivez, tem a perspicácia, tem o eu ir e fazer. Só que é importante você lembrar um pouco mais de si, lembrar um pouco mais dos seus limites, lembrar um pouco mais, por exemplo, comecei a me relacionar com novas pessoas. Na sua área de relacionamento a gente tem o 3 de copas. Comecei a me relacionar com novas pessoas, me abri para novas oportunidades, para novas conversas, novos núcleos. Posso estar falando aqui de pessoas que vão começar a estudar outras coisas, que vão começar a se conectar com pessoas que estão um pouco mais espiritualizadas, digamos assim, mais espiritualizadas no sentido de autenticidade, tá? No sentido de viver a própria história. Não são pessoas que estão fazendo o que todo mundo faz. É isso que eu quis dizer. E quando você vai para um lado mais espiritual, de ser autêntico, de ser verdadeiro consigo mesmo, não dá para querer fazer o que todo mundo faz, não dá para ter medo do julgamento de ser diferente, porque o grande poder que a gente tem, né, enquanto humano, é ser diferente, é vivenciar experiências diferentes, é ter emoções diferentes, sentir coisas diferentes. Cada um sente em um nível, cada um vibra em uma frequência diferente. Então é importante entender sobre a autenticidade, é importante entender sobre o que eu acredito. Mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém apoie essa decisão, mesmo que ninguém olhe com bons olhos, o que eu acredito? Eu vou seguir novos nichos, novos lugares, novos grupos de pessoas que ressoam mais comigo, ou vou deixar isso daqui para lá, vou julgar, vou entender um pouco, mas vou voltar a ser quem eu sempre fui, porque é mais cômodo, porque é mais confortável, digamos assim, né? É muito daquilo. Eu tenho duas opções, ou eu vou e faço, vivo a minha história, ou eu fico no sofá julgando quem vai e faz. Então, o que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Porque aqui eu falo com pessoas que querem se movimentar, né? Que querem buscar algo novo e que de fato estão já se direcionando para essa expansão de consciência, entende? Entenda que as pessoas que você vai encontrar, os nichos, as coisas que você vai escutar agora no mês de outubro, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, são coisas que podem não ressoar tanto com você, porque de fato são coisas diferentes, mas se permita vivenciar o novo, sabe? Não é sobre, não, isso daqui é muito diferente do que aquilo que eu acredito e não quero, sabe? Entenda, às vezes existe algo ali que pode ressoar com você, com a sua história, que vai te ajudar a dar um próximo passo. Então se permita, tá? Na sua área de relacionamentos, se permita conhecer pessoas que são completamente diferentes de você, se permita escutar opiniões, porque assim, se eu quero falar para algumas pessoas sobre o que eu sinto, sobre a minha opinião, eu preciso também aprender a escutar coisas diferentes. Eu preciso, né, um diálogo, ele não existe, só existe o diálogo quando eu escuto e falo na mesma intensidade. E muitas vezes quando eu escuto, eu preciso abrir a minha cabeça e o meu ouvido para entender de fato o que aquela pessoa quer falar. Não escutar já pensando naquilo que eu vou responder, entende? Com base na minha própria história, com base nos meus julgamentos, com base nas experiências que vivo, tá? Então, se abra, em relação a relacionamento, se abra para algo diferente daquilo que você já vivenciou até aqui. Se eu estou falando de relacionamentos amorosos, né,
até mesmo com novos amigos, novos nichos, são pessoas que vêm para te ensinar algo novo. São pessoas que vêm para poder te complementar algo que você busca, sabe? É como se você estivesse buscando preencher algum vazio, buscando preencher algum entendimento que falta para sua vida fazer mais sentido, digamos assim, e essa pessoa tem essa informação. Só que não julgue pela capa, tá? Às vezes, grande parte dos aprendizados que você tem, né, que a gente tem na vida, vem de pessoas que estão numa cama de hospital, vem de pessoas que estão na rua, né, como morador de rua. São pessoas que a sociedade em si meio que tenta oprimir, meio que tenta afastar, sabe? Tenta diminuir, digamos assim. E muitas vezes são essas pessoas, pessoas que estão na prisão, que tiveram grandes, né, entendimentos da vida, às vezes da pior maneira, são pessoas que podem trazer grandes, grandes, grandes aprendizados para a nossa história. Então, independente da situação, das pessoas que você encontrar nesse mês, se permita escutar sem rebater, se permita abraçar, sabe? Às vezes você vai encontrar uma... Aqui eu posso estar falando de um grande amor? Posso, mas eu posso estar falando basicamente de uma conexão maior. Pode se tornar um amor, pode se tornar uma grande amizade, mas é importante primeiro que aconteça essa conexão, tá? E para que exista a conexão, precisa ter escuta ativa. Antes de falar, precisa ter empatia, precisa ter compaixão. Cada um carrega uma história, tá? Lembra disso. Vida profissional, a gente tem um rei de ouros. Rei de ouros na vida profissional é muito bonito porque é estabilidade, é onde você consegue ter sucesso, realização, é onde você consegue estruturar muito bem os seus projetos, de modo que você no fim do mês não tenha uma surpresa. Você faz dia a dia já sabendo do resultado, entende? Não tem como você, por exemplo, deixar de perder 5 quilos, digamos assim, se você todos os dias se dedicar a isso. Sabe? Você sabe que o resultado vai vir. Agora, eu não emagreci por quê? Eu não consegui realizar esse projeto na minha vida profissional, por quê? Porque eu não me dediquei, eu não me planejei, sabe? Mas aqui a gente tem planejamento, tá? Então é você tendo fruto do resultado. Às vezes vai exigir um pouco mais de disciplina, vai exigir um pouco mais de buscar novos conhecimentos. Por exemplo, quero ter um salário melhor? Preciso, às vezes, entender um pouco mais sobre pessoas para conseguir atingir cargos de hierarquia um pouco mais elevados, digamos assim, sabe? Não é, por exemplo, trabalho com TI, num salão de beleza, trabalho com engenharia, trabalho com o que for que seja, tá? Tudo, hoje em dia, para a gente conseguir crescer, né, que seja, a gente precisa entender de pessoas. São pessoas que trazem essa formulação, essa estruturação que nos dão os resultados. Não adianta eu querer, por exemplo, se eu sou um engenheiro, se eu apenas focar naquilo que é técnico, sabe? Naquilo que é muito objetivo, naquilo que é, enfim, no racional, digamos. É preciso ter um lado humano também. Por isso que a gente tem o rei de paus na sequência, tá? Em relação à saúde, aqui tem muito uma questão de, por exemplo, o que eu estou fazendo, porque o rei de paus ele tem muito uma questão de consciência, né? É aquele rei que ele tem uma conexão espiritual e ele entende que não é só físico. Então, por exemplo, eu estou me alimentando saudável, né? Como regularmente coisas que têm vida, alimentos vivos, mas ele também entende a importância das relações, a importância das conexões, a importância do que a gente traz para o nosso lado emocional também, sabe? Não adianta eu comer regradamente, me alimentar de 3 em 3 horas, enfim, que seja, né? Ter uma dieta alimentar saudável, sendo que meu ambiente de trabalho é super estressativo, não. Que no meu ambiente profissional eu tenho muito estresse, é isso que eu quero dizer. E acabo acumulando muita coisa, sabe? E o meu corpo ele acaba refletindo isso. Então o rei de paus ele traz muito isso. Procure entender o seu corpo em várias dimensões em relação à sua saúde. Procure entender, por exemplo, estou me alimentando direito, mas estou me exercitando, estou cuidando da minha mente, dos meus pensamentos,
Estou cuidando das minhas relações, estou cuidando do meu relaxamento, do meu descansar, que também é muito importante, estou dormindo tempo suficiente, estou tendo qualidade no meu tempo, enfim, né, comigo mesmo, estou tendo um tempo de qualidade. Então é importante esse olhar, tá? Porque às vezes a sua saúde, ela não vem só, às vezes não. A sua saúde, né, do corpo físico, ela não é construída apenas pelo alimento, mas ela é construída de um modo geral pelas emoções, pelos nossos relacionamentos, pelas conexões, pela forma como a gente se olha no espelho, pela forma como a gente se aceita, tá bom? E é isso, Leonino. É isso. Espero que tenha feito algum sentido para você. Já te convido a se inscrever no canal, comenta se fez sentido para você, se não fez. Curte, interage, essa interação é muito importante. E a gente se encontra em uma próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.